Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sou o evangelista Wellington, da Assembleia de Deus Montese, sede estadual. Estaremos ministrando a 13ª lição dos jovens, hoje, dia 28 de junho de 2020, com o tema Renovando a Aliança. Texto do dia. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué, capítulo 24, versículo 31. Síntese. Deus é fiel, embora sejamos infiéis. Por isso, Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. A fidelidade de Deus, ela dura de geração a geração. Renovando a aliança, nós podemos observar que na palavra de Deus existiram muitas alianças especiais. Nós podemos ver em Gênesis a aliança de Deus com a família de Noé. Ainda em Gênesis, a aliança de Deus com o grande patriarca Abraão. Nós podemos ver no livro de Levítico, capítulo 26, a aliança de Deus com os patriarcas. Êxodo, nós podemos contemplar a bela aliança de Deus com Moisés. Em Josué, nós vemos a aliança de Deus com Josué. E em Hebreus, nós vemos Jesus, o fiador de uma nova aliança. Nós entendemos que aliança significa acordo, elo. E é algo maravilhoso, porque na antiguidade, na realidade, quem vinha fazer aliança era o reino menor, que ia em direção daquele reino grande, poderoso, invencível. Então o rei de uma pequena nação, ele ia até aquele grande rei, aquele poderoso rei, para fazer uma aliança com ele, um acordo com ele, um tratado com ele, um elo com ele, em busca de proteção, em busca de amizade, em busca de cuidado. Afinal de contas, quando o inimigo se levantasse para querer vir pelejar contra a sua vida, aquele rei ou aquele reino poderoso do qual ele havia feito uma aliança iria lhe proteger. Mas quando nós chegamos aqui na palavra de Deus, nós percebemos algo glorioso. Porque na realidade não é o menor que vai em direção ao maior. Não é o pequeno que vai em direção ao grande. Não é o insignificante, o pequeno, o limitado que vai em busca do ilimitado, do poderoso, do grande. É completamente diferente. É aquele que é todo poderoso, é aquele que é invencível na batalha, é aquele que verdadeiramente é soberano, é bondoso, é maravilhoso, é que vai em busca do pequeno, é que vai em busca daquele que é fraco, fragilizado, que não merece nada da parte de Deus. Então este grande rei, este soberano rei, ele vai em busca do pequeno para fazer um acordo, para fazer uma aliança, para fazer um tratado, para fazer um elo, para lhe guardar, para lhe sustentar, para lhe proteger, para lhe abençoar. Meu Deus, que coisa gloriosa! Nós precisamos entender que o soberano Deus veio fazer uma aliança comigo e veio fazer uma aliança com você. Os objetivos da lição de hoje é mostrar como aconteceu a assembleia de despedida e o discurso de Josué em Siló. Compreender como aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém,
os pontos do discurso profético, a renovação da aliança e o fim de um ciclo histórico. A aprender acerca da história recente de Israel, seu surgimento como Estado, conflitos e perspectivas. O texto bíblico está em Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao 21. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até os amorreus, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, portanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, portanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Aqui na introdução nós iremos ver que depois de um tempo de paz vivido desde a distribuição da terra, Josué convocou o povo em duas assembleias. A primeira assembleia foi em Siló, onde estava ali o tabernáculo, para uma despedida, onde exortou o povo para que não desistisse de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir ao Senhor. A segunda ocorreu em Siquém, quando, depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor. Foram duas reuniões maravilhosas daquele grande homem de Deus. Nós podemos aprender que Josué, ele foi um grande guerreiro, um grande general, um grande conquistador, mas que quando chegamos aqui nos últimos capítulos do livro de Josué, nós iremos ver Josué como um pastor que se preocupa com o futuro do povo, para que viessem continuar servindo ao Senhor depois da sua partida. O que entendemos com tudo isso para a nossa vida prática é: por quais coisas você quer ser recordado, você quer ser lembrado? O que quer transmitir para os seus filhos, para os seus amigos, para aqueles que te conhecem? Como você quer deixar o teu legado, que as pessoas venham se lembrar de você? É importante que você e eu venhamos transmitir uma mensagem, para que quando as pessoas se recordarem de nós, venham se lembrar que fomos verdadeiros servos de Deus, incansáveis na obra do Senhor. Alguém que eles podem se espelhar, alguém que eles podem imitar, alguém que verdadeiramente serviu ao Senhor com muita alegria, com muito prazer em toda a nossa existência.
Nós extraímos 3 pontos maravilhosos dessa lição. O primeiro, Josué reúne o povo em Siló. O segundo, a despedida de um líder. E o terceiro ponto, um salto para o futuro. Aqui no primeiro ponto, nós temos 3 subtópicos. 3 tópicos. Josué reúne o povo em Siló. Josué faz um discurso contundente. E o terceiro, a justiça de Deus é implacável. Então, como nós já falamos, Josué reúne o povo ali na cidade de Siló. E sabe o que é maravilhoso? É que havia uma promessa. Quando o patriarca Jacó, ele foi abençoar um dos seus 12 filhos. Gênesis, capítulo 49, versículo 8, para entendermos melhor. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa. Filho meu, encurva-se e deita-te como leão e como leoa. Quem o despertará? Olha o versículo 10. O cedro não se apartará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aleluia! Verdadeiramente o cetro de autoridade dos reis esteve ali naquela onde estava geograficamente a tribo de Judá. Sabe o que significa Siló? Siló significa aquele de quem é, aquele a quem pertence. Agora olha como a palavra de Deus ela é gloriosa e se cumpre verdadeiramente. O patriarca Jacó abençoara o seu filho Judá séculos antes. Mas quando chegamos aqui em Ezequiel, capítulo 21, versículos 26. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ruína, ruína, eu a reduzirei a ruínas, e a ela não será mais. Olha agora, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Aleluia! Sabe como é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nessa maravilhosa cidade, foi que aquele grande homem de Deus, Josué, ele começa a se despedir do seu povo de uma maneira muito especial, convidando o povo para que eles continuassem guerreando, continuassem lutando, porque ainda havia muita coisa para ele conquistar. Deixa eu te dizer, na autoridade da palavra de Deus, existe muita coisa gloriosa, rapaz. Ei, rapaz, ei, moça, tem muita coisa gloriosa para você conquistar. Vai nessa tua força. Continua obedecendo ao Senhor, acreditando na autoridade da palavra de Deus, porque você vai conquistar muitas bênçãos espirituais, muitas bênçãos sentimentais, muitas bênçãos ministeriais, muitas bênçãos matrimoniais, muitas bênçãos profissionais. É o que Deus tem para entregar nas tuas mãos. Você precisa lutar, você precisa guerrear, porque é de Deus que vem a tua, a minha e a nossa vitória. Aqui no segundo tópico, Josué faz um discurso contundente, num ato de amor, de zelo, como um pastor. Então nós podemos extrair algumas lições maravilhosas. Eu quero ser bem sucinto aqui neste ponto. Que o bom líder, ele sempre tem uma visão para dias futuros. Ele sempre olha além das aparências, além das circunstâncias. Ele está sempre olhando para o amanhã. A segunda lição que nós extraímos aqui desse tópico é que esforçai-vos. Sabe o que significa esforçai-vos? A palavra no hebraico é shazak.
Isso significa fortalecer, prevalecer, endurecer, ser forte. Mas eu gostei desse significado, tornar-se forte. Porque à medida que você vai guerreando, à medida que você vai se esforçando, você vai se tornando teus músculos da fé, vai se fortalecendo, ser corajoso, ser firme, ficar de pé, ser resoluto, ser persistente. Meu Deus, é muita coisa maravilhosa. Havia muitos inimigos que iriam lutar, querer destruir a vida daquele povo, mas a palavra daquele homem de Deus e a palavra do teu coração é todas essas que eu te falei. Forte, ser firme, prevalece. Ainda nesse tópico, o que Josué fala é para guardar os mandamentos. Meu irmão, guarda a palavra no teu coração para não pecar contra Deus. Ame a palavra acima de todas as coisas. Em quarto lugar, tome a decisão de fazer a vontade do Pai. Em quinto lugar, ainda nesse tópico, não aceite casamento misto. Meu irmão, tenha paciência, faça como eu. Oh, meu Jesus. Eu pensava que nunca ia encontrar alguém que me amasse de verdade. Você não precisa buscar no mundo aquilo que Deus quer te entregar no seu reino. Não pode haver um jugo desigual entre os infiéis. Espera a bênção de Deus na tua vida. O terceiro tópico, a justiça de Deus, ela é implacável. Olha o que diz Josué, aqui no capítulo 23, no versículo 14 e 15. Agora temei ao Senhor, servi com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais da além do Jordão. E aquele versículo que nós conhecemos, todos nós conhecemos. Se vocês quiserem, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Sabe o que nós aprendemos aqui, né, nessa despedida de Josué? É que a obediência gera bênção. A desobediência vai gerar juízo. Então, meu irmão, para de querer se desviar da bênção de Deus. É fácil servir a Deus? Não. É difícil, é muita guerra, muita luta, é muita tentação. São muitas propostas, são muitas distrações, mas nós precisamos guardar a palavra para que possamos desfrutar das bênçãos dos quais o Senhor já nos colocou. Deixa eu te dizer, você estará sentado nas regiões celestiais e toda sorte de bênçãos já pertence a mim, já pertence a você. Deus quer que nós venhamos desfrutar de todas estas bênçãos. Aleluia! Aqui no segundo ponto, a despedida de um líder. Primeiro tópico, a aliança é renovada. Josué marcou outra assembleia, agora para fazer um discurso de despedida, com a palavra profética, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ele narrou toda a história do povo hebreu, da partida de Abraão, passando pela trajetória de Isaac, Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando dos grandes feitos que o Senhor havia realizado, as pragas do Egito, desde no capítulo 24, versículo 2 ao 13. Sabe o que nós entendemos com isso? Uma mensagem bem prática. O Senhor já realizou grandes coisas na tua vida. O Senhor já realizou grandes coisas na tua família, na tua história. E como diz o segundo tópico aqui, nós precisamos entender isso como um grande memorial. Olha o que diz a palavra de Deus, capítulo 24, versículo 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Então tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Isto é memorial. Aleluia.
para que quando alguém passasse por aquele lugar, se lembrasse das palavras do homem de Deus. Olha que Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, onde eu e você precisamos escrever a palavra. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de carne, mas nas tábuas da carne do coração. Esta palavra precisa ser escrita. Esta palavra precisa ser imprimida no meu e no teu coração, para que quando alguém olhar para nossas vidas, veja um memorial para a glória de Deus. Aqui no terceiro tópico, Josué e Eleazar morrem. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José, o falecimento do sacerdote Eleazar, põe fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo áureo de muitas batalhas e conquista. Sabe o que eu achei maravilhoso neste encerramento do livro de Josué? É que o livro de Josué começa dizendo que Josué era servo de Moisés. Mas quando nós chegamos aqui no finalzinho, a história foi mudada. Josué não era mais servo de Moisés. Josué agora era servo do Deus Altíssimo. Aleluia! Ele subiu de nível. Ele subiu de degrau. Aumentou a sua intimidade. Ele era alguém que Deus colocava as mãos na vida dele e conduzia de acordo com a vontade do Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Continua servindo ao teu líder. Continua servindo ao teu pastor. Continua servindo aos teus pais. Porque é nessa caminhada, é nesta jornada que você vai subir de nível. E alguém vai olhar, o próprio Deus irá dar testemunho. Meu servo, minha serva, meu filho, minha filha, dos quais eu uso como quero, quando quero e do jeito que eu quero. Aqui no terceiro ponto, um salto para o futuro. Primeiro tópico, o renascimento de uma nação. Segundo tópico, guerras e conquistas. Terceiro tópico, das intifadas até os dias atuais. Então, o renascimento de uma nação. No fim do século XIX, surgiu um movimento político nacionalista chamado de sionismo. O que significa isso? O que esse movimento ele anunciava? Ele pregava a volta do povo hebreu à sua terra. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos. A imigração judaica acelerou. O auge foi na Europa, a partir do ano de 1930 e 1940, pela perseguição nazista, onde nós sabemos que morreram mais de 6 milhões de judeus. Diante disso, os árabes da região promoveram grandes conflitos violentos contra o retorno dos judeus. Mas, em 1947, porém, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o voto Minerva, aleluia, aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e a Palestina. Os judeus aceitaram a divisão proposta, mas a liderança palestina e os árabes não aceitaram. David Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou a independência do Estado de Israel. Mas quando foi
no dia 15 de maio de 1948, o Egito, a Síria, o Líbano, a Jordânia e o Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. Sabe por quê? Porque a poderosa mão estava e ainda está com os filhos de Jacó. Aleluia! Assim como o faraó do Egito e Herodes queria matar os bebês, aqui os povos árabes quiseram destruir a nação em apenas um dia de existência, mas o Senhor continuou guardando os seus filhos. Aleluia! A imigração dos judeus continuou forte. Em 1964, como contraponto, com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, no comando de Yasser Arafat. Em 1967, eclodiu a Guerra dos 6 Dias, quando o Egito, a Síria e a Jordânia atacaram Israel, o qual, mais uma vez, Israel não tinha tantos soldados suficientes, não tinha tantas armas. Você pode até verificar isso no YouTube, colocando lá a Guerra dos 6 Dias, mas miraculosamente, mais uma vez, Deus deu vitória para o seu povo. Em 1973, Egito e Síria guerrearam contra Israel, mas o Altíssimo deu aos hebreus uma grande vitória. Em 1979, meu irmão, foram tantas guerras, tantas lutas, tantas pelejas, como dizem Lamentações: todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoramo-la. O mal sempre buscará ocasião para perseguir e destruir aqueles que têm promessa de Deus. Mas sabe o que acontece, meus amados irmãos? A vitória do povo de Israel, ela sempre veio de Deus. A minha, a tua vitória, ela vem do Senhor. É tanta guerra, é tanta luta, o inimigo parece que não cessa de querer nos destruir. Mas deixa eu te dizer, maior o que está comigo, maior o que está com você do que o que estão com eles. A conclusão desta maravilhosa lição: Josué e Eleazar partiram para Canaã celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas, boas e más, sobre a vida dos hebreus, até os dias atuais, mas Deus nunca perdeu o controle da história. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero continuar pedindo oração pelo nosso ministério, pela nossa liderança, pela liderança Umademe, pela vida de cada líder, de cada jovem, porque nós entendemos que há um grande exército que Deus quer levantar, cheio de graça e autoridade do Espírito Santo, para juntos realizarmos a obra do Senhor. Não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.